Boa noite a todos. Boa tarde, né? Noite, 6 horas da tarde. Estamos iniciando aí mais um webinar pela metodologia Gustavo Borges. Sempre às terças a gente traz um assunto técnico, pedagógico, e às quintas, nesse webinar via YouTube, a gente traz um de gestão. E hoje a gente vai falar sobre a técnica dos quatro nados, aí sobre técnicas para performar melhor os quatro nados. Então, o assunto hoje é técnico, os quatro nados. Ó, a Ana ali, a Ana já estava, Ana Maria já estava lá, já entrou. Fala, Ana, tudo bem? Danilo também, boa noite, Danilo. Legal, a turma está entrando, o Milton, que está sempre com a gente aí, o Milton Domingos. Boa noite, Milton. Grande abraço aí, cara. E hoje aqui a gente vai ter o João Otávio Campos, que ele é conhecido como o J. Campos. Olá, o Rufo, buenas tardes aí, Rufo. E a gente vai falar com o J. Campos. O J. Campos ele tem um canal ali no YouTube que chama Nada Melhor. Né? E a gente vai falar um pouco com ele. Cadê ele? Ele já está aí. Kelly, boa noite. Olha o J aí. Tô aqui. Fala, Jota. E aí? Tá pronto aí, cara? Opa, vamos embora. Legal. A gente, só contando para a turma, a gente entra sempre um pouco antes ali, conversa, combina, né? E depois o Jota vai falar um pouco sobre ele, a formação e tudo mais, né? Mas, ô Jota, a gente estava conversando um pouco do seu canal, né? Que é o Nada Melhor, né? Isso. Legal. E aí até comentei com ele, eu falei, eu dou aula, eu tenho um aluno, um senhor que nada comigo, e sempre que eu ensinava alguma habilidade nova, uma técnica de nova, ele começou a me trazer e falou, ó, eu sigo esse canal aqui, mostrava lá. Ele me passava por WhatsApp as imagens, aí eu também comecei a seguir ali, conheço seus vídeos ali. Fala um pouco dele, Jota. Pô, que show, cara. Então, na verdade, o Nada Melhor, ele começou com uma vontade minha que eu tinha de ter uma marca que me representasse, assim como atleta e como professor de educação física. E aí eu fui buscando, assim, pedia informações, pedia para amigos meus que trabalham com publicidade, propaganda, falei assim, cara, eu preciso para eu me sentir bem. E aí foi onde eu criei, né, essa marca. No começo, chamava J, né, a marca, e o slogan era Nada Melhor. Só que esse slogan pegou tanto, cara, que eu decidi fazer dele a marca, né? E aí virou um blog, aí virou o Instagram, e eu procuro sempre colocar algumas experiências que eu tive aí como atleta profissional de natação e como treinador, e colocando e conversando um pouco mais com o público. E assim, cara, igual eu comentei com o Adriano uma vez, isso me força a estudar cada vez mais, a procurar mais saber sobre o tema, e eu acho interessantíssimo, porque a amplitude que isso foi levando, né? Isso foi muito. Cara, eu cheguei em lugares assim que eu nunca imaginei que eu chegava. Logo eu tinha 10 mil seguidores, aí depois foi 20 mil, e tipo assim, todos os dias eu recebo mensagem da galera perguntando, e realmente só do fato de estar incentivando o pessoal a poder nadar, cara, a disseminar a natação, isso é o que me alimenta realmente para continuar postando lá, porque se não posta, a galera ainda cobra. Muito legal isso aí. Você tem uma rotina de postagem? Quantas postagens você faz? Como é que é isso aí, Jota? Cara, no começo, onde eu estava mais assim, mais focado em querer alcançar mais pessoas e bombar mais, eu tinha que postar praticamente todos os dias. E assim, tem que ter essa recorrência. Não adianta eu postar todos os dias em uma semana, aí uma semana eu não posto nada. Eu tenho que sempre manter movimentado. Então, muitas vezes é difícil porque você precisa entregar um conteúdo bacana. E esse conteúdo também demora para você fazer, né? Então, muitas vezes eu não tinha Aham. conteúdo para postar, cara, e eu ficava nessa cobrança. Putz, eu preciso postar, eu preciso colocar alguma informação. Mas quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, né? A gente arruma conteúdo, a gente consegue
falar de uma forma legal, e foi isso realmente que me fez ter essa frequência. Muito legal. Conta um pouco aí da sua história. Você falou que você foi atleta, né? Conta um pouco aí dessa sua trajetória com a natação, cara. Boa. Eu fui atleta de natação, eu sempre nadei, né? Comecei a nadar, acho que todo mundo começa a nadar por um propósito, seja ele para prevenir afogamento, né? Ou, sei lá, eu, por exemplo, eu tinha asma e minha mãe colocou na natação, assim, tipo, forçado, vai lá nadar que você precisa. E a partir daí eu fui criando essa paixão pela água, né? E o que me moveu muito foi realmente estar dentro de uma equipe e essa equipe me abraçar e a gente ter um objetivo em comum. Então, eu comecei a melhorar muito na natação, isso me fez participar de competições, isso me fez depois mudar de equipe para procurar realmente ser um atleta profissional de alto rendimento. Eu passei por algumas equipes aqui de São Paulo, e foi onde, até com que nunca fui um atleta assim, de ponta, sabe? Ponteiro, vai para as Olimpíadas, mas sempre fui um atleta muito consistente. Então, essa consistência, acho que me levou um pouco. Me levou num patamar um pouco mais, como se dizer assim, num nível nacional legal, sabe? Eu era um bom atleta. Então, muita experiência, cara, eu ganhei com isso. E essa experiência que me fez também buscar a faculdade de educação física para poder compartilhar todo esse conhecimento que eu adquiri, fundamentado, obviamente, com uma faculdade ainda. Uhum. Muito legal, né? E essa experiência da prática, né? Eu É só fundamental. Ali. eu Pode nadava falar. 200 livre, 200 borboleta e 200 medley. Só meio fundo. Opa! Legal, e eu acho que essa experiência como atleta, né? Não estou afirmando, mas te ajudou muito como professor, né? Como é que você fez essa transição para professor? Onde você já. Sua história profissional ali, cara. Então, na verdade, na faculdade, quando eu entrei na faculdade de educação física, eu pensava em trabalhar com preparação física, que era uma coisa que eu gostava muito, assim, preparação física geral mesmo, seja, sei lá, voltada para vôlei, voltada para futebol, voltada para natação, mas sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. Só que a própria comunidade da natação me chamava muito, gostava muito de mim e do meu trabalho. Então, isso foi uma coisa que praticamente eu fui levado por isso, né, para trabalhar com natação. E eu comecei trabalhando com natação infantil, isso até que me deu uma base muito boa, assim, para entender como que é o processo pedagógico, né, para entender como que realmente a gente tem que ter um pouco mais de calma, tem que explicar, mais didática. Isso foi fantástico, assim, para me complementar como profissional. E depois eu fui pedindo aí para colocando mais minha cara, minha metodologia nas minhas equipes master, por exemplo, aí. Legal. E hoje você trabalha com equipes master, Jota? Além do canal, o que mais hoje você está fazendo? Hoje eu trabalho muito com triatletas que procuram para melhorar a natação, eu trabalho muito com atletas de maratona aquática, eu tenho equipe universitária também, que são pessoas velocistas, né? É uma modalidade diferente, lá da USP também, da medicina da USP, que querendo ou não, eles também procuram, assim, na alta performance total, por mais que sejam atletas universitários, né? Então, também trabalho com galera que quer nadar master também. Então, é assim, é piscina, águas abertas, triatlon e é isso. Muito legal. Então, vamos lá, vamos ver as técnicas. Acho que o Almir travou aqui no meu. Bom, vamos lá. Então, aqui eu vou mostrar as técnicas para performar melhor nos 4 nados. E eu gosto dessa palavra performar
Na verdade, a gente poderia substituir essa palavra realmente por outra, né? Tipo, o performar podia estar aí que desempenho, por exemplo. Então, técnicas para desempenhar melhor nos 4 nados. Mas eu gosto dessa palavra porque ela traz um sentimento um pouco melhor de que a gente sempre está buscando aí realmente uma performance, né? Uma coisa a mais, realmente buscando melhorar. Então, nada mais é do que eu vou passar aqui nessa apresentação. São ideias, métodos e alguns erros comuns assim que os 4 nados podem representar, que muitas vezes a gente pode enxergar de fora ou dentro da água, algumas simples mudanças que pode resultar numa performance melhor. Então, às vezes um clique que a gente tem ali, um pensamento diferente que eu procurei trazer assim da minha prática, né, aliada com a ciência também, que pode desempenhar melhor nos 4 nados. Então, como eu falei, eu procuro trazer a minha experiência como atleta, professor e estudante, porque a gente sempre é estudante, né, cara? A gente tem que sempre se manter ativo, e eu tento unir essa prática com a ciência. Bom, então aqui eu vou começar com aquela perguntinha de Facebook, né? Quem sou eu? Para quem não me conhece, o meu nome é João Otávio Campos, aí como o Almir apresentou posteriormente. Todo mundo me conhece como Jota. Desde criança eu me conheço como Jota. Se alguém me perguntar como surgiu esse apelido, eu não vou saber responder, porque até meus pais me chamam de Jota hoje em dia. Foi pegando tão fácil aí e é realmente mais fácil de falar. Como eu também disse, fui atleta aí desde 2002 até 2015, que foi a época mais profissional da minha vida, que eu só nadava, eu buscava realmente o máximo desempenho possível, eu buscava ser o melhor do Brasil, do mundo, e depois disso, depois de 2015, eu dei uma parada de nadar, comecei a focar um pouco mais na faculdade, e depois disso eu passei a ser atleta master. E o Master foi onde me abriu muita oportunidade aí para realmente conhecer o mundo, para realmente saber o significado da natação e o significado para as outras pessoas também na natação. Então eu falo que o Master me ajudou muito na minha carreira profissional. Foi onde eu realmente consegui entender um pouco mais sobre treinamento e tirar um pouco mais a performance de quem realmente busca e só faz aquilo da vida. Porque o Master, a gente tem que conciliar muita coisa, tem que conciliar trabalho, tem que conciliar família, tem que conciliar uma rotina que é um pouco mais difícil, e a gente tem que conciliar também o lazer. Então, o Master foi onde realmente eu consegui uma nova visão do que é a natação. Então, falando um pouco mais da minha carreira acadêmica, me formei em 2014 em Educação Física, e hoje, continuando aí os meus estudos, eu entrei em 2020 agora no mestrado da USP aqui de Ribeirão Preto, em Ciências do Esporte, mestrado em Educação Física, onde a gente estuda um pouco mais a fisiologia aplicada através de cada segmento do esporte. Está sendo um desafio muito legal para mim. As pessoas lá são extremamente técnicas, e isso vai me ajudar muito na carreira profissional, com certeza. Então, está sendo muito bom eu estar presente com essas pessoas. Hoje, no que eu trabalho? Eu sou treinador master de maratonas aquáticas, master também de piscina. Também tenho uma equipe, na verdade, que as pessoas me procuram para treinar e aperfeiçoar o nado no triatlo. Desde 2015 eu tenho essa assessoria, né? Onde eu presto esse serviço para essas pessoas. Também sou treinador de equipe universitária na medicina de Ribeirão Preto. Então, como eu falei também, essas pessoas da equipe universitária, por mais que elas não sejam universitárias, elas buscam o alto rendimento e ainda tem que conciliar com a faculdade, com com um sistema de ensino muito robusto, né? Que muitas vezes a pessoa não tem tempo, então você precisa ser extremamente dedicado para ainda poder performar na equipe universitária. Eu admiro muito essas pessoas, eu gosto muito do pessoal lá.
e eles treinam para prova de velocidade, então só prova de 50 metros, o que é também muito desafiador e extremamente empolgante também de se trabalhar. Também trabalho como personal swim, que é o personal trainer, né? Só que de natação, no objetivo de melhorar a capacidade das pessoas tecnicamente, melhorar a qualidade de vida ou melhorar simplesmente o lazer dessas pessoas, que eu acabo levando também essas pessoas para alguma competição master ou para alguma competição de triatlon, ou se simplesmente, como eu disse, só para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Também sou o fundador do Nada Melhor, que começou com um blog de natação no Instagram, onde eu postava umas dicas práticas assim de natação e que futuramente me trouxe muitos bons frutos aí, né? Onde eu pude conhecer muitas pessoas, tive a oportunidade de fazer muitos amigos no esporte, conhecer pessoas para trabalhar junto comigo, inclusive as pessoas da metodologia Gustavo Borges, e eu digo que isso foi um divisor de águas na minha vida, porque a partir do momento que eu criei essa marca e comecei a disseminar esse conhecimento que eu tinha, eu não fazia ideia do alcance que isso podia ter e da onde eu podia chegar. E hoje eu sou extremamente grato a tudo isso que aconteceu na minha vida, desde 2017, então é uma coisa recente aí, o Nada Melhor, né? Bom, passando aqui para o próximo slide, e eu fiz questão de deixar nesse título como imagem esse cara aí, que aposto que vocês conhecem, quem conhece pode já falar aí, e colocar essa frase, né? Cada centésimo importa. Então, eu queria dizer que nesse meio tempo onde eu fui atleta profissional, que a gente está o tempo todo em busca do alto rendimento, em busca do desempenho, eu descobri que o processo do resultado, aliás, o resultado, ele faz parte de um processo. E esse processo, ele é multifatorial. Ou seja, ele depende de várias situações que o treinamento onde você vai estar lá na piscina, é só um desses fatores. Então, na verdade, por isso que a gente vê muitas pessoas obtendo poucos resultados e poucas pessoas tendo muito resultado. Porque muitas vezes esse sucesso, ele tá entrelado aí a muitas outras vertentes, né? Muitas outras situações, muitos outros fatores que a gente não pode controlar, a gente como técnico, né? Que isso está totalmente dependendo do atleta, do que ele faz, da piscina para fora, por exemplo. E essa segunda frase aqui, ó, que eu compactuo com o Ayrton Senna, aliás, todas as frases do Ayrton Senna eu acho sensacionais, eu levo para minha vida, assim, eu acho que o posicionamento dele era fantástico em relação a essa performance da vida mesmo. Cada frase que ele colocava, a gente podia realmente colocar em cada individualidade, né? Cada pessoa se sentia realmente tocada pelas frases deles. E ele disse uma vez, extremamente competitivo que ele era, que o importante é ganhar tudo e sempre. Essa história de que o importante é competir não passa de pura demagogia. E eu acho que faz muito sentido o que ele falou. Porque quando a gente está competindo mesmo, o importante ele é ganhar. Pode ser que não seja o principal, o que seja de melhor, mas o importante é ganhar. E eu acho que todas as pessoas que buscam resultado, ela tem que ter esse sentimento de que o importante é ganhar. Só que daí eu entro num paradoxo aqui, que a outra frase que eu coloquei é que nem sempre o primeiro lugar é o melhor. E isso realmente veio com a minha experiência, e eu fui entender isso só depois que eu fui começar a competir no Master e começar a ser treinador. Que nem sempre o primeiro lugar é o melhor. Quando eu dei uma desacelerada, quando eu saí do esporte profissional, eu descobri que isso que o primeiro lugar não era melhor, porque a alegria, às vezes, não vem do primeiro lugar do pódio. A alegria vem do nosso processo, do que a gente construiu para conseguir aquele objetivo. Que muitas vezes esse objetivo
é muito individual, então pode ser que o meu objetivo seja simplesmente terminar uma prova, pode ser que o meu objetivo seja simplesmente fazer o meu melhor, e vai ser o melhor que a pessoa pode fazer daquele momento. Então, essa alegria que traz por fora do esporte é fantástica. E isso veio de um exemplo meu que foi a mesma prova. Aconteceu em anos diferentes. Um ano eu ganhei essa prova de maratona aquática, e no outro ano, só que, tipo assim, eu ganhei, simplesmente nadei, ganhei. E no outro ano, eu disputei a mesma prova, só que essa prova foi muito acirrada. Eu nadei com um amigo meu que era que eu nadava junto com ele, que a gente competia junto, e o tempo inteiro a gente ficou trocando de lugares ali. Era primeiro, segundo, primeiro. Por fim, eu acabei levando o segundo lugar. Só que esse processo foi tão legal, tão importante, tantas pessoas torcendo, tantas pessoas comentando, que aquela competição foi melhor para mim do que ter ganho, porque eu fiquei muito mais feliz com aquilo, por ter compartilhado essa experiência com outras pessoas, por ter compartilhado com todo mundo que estava vendo, pela galera ter vibrado lá. Então, foi onde eu falei assim, putz, realmente, nem sempre ganhar, nem sempre o primeiro lugar é o melhor, porque para mim, hoje, essa competição foi muito melhor do que a outra que eu ganhei. Por isso, eu deixo como encerramento desse slide que comemore cada conquista, que você comemore cada conquista, por menor que ela seja, e por mais importante que ela seja para você. Sempre comemore cada conquista como se ela fosse realmente só sua e muito importante para você. Bom, nesse slide aqui, eu quero deixar uma pergunta, e acho extremamente importante a gente ressaltar, né? Será que existe diferença no método de eu ensinar um atleta profissional de um atleta amador? Será que o método de ensinar, por exemplo, o senhor Francisco lá da academia é o mesmo método que eu devo usar para ensinar o Michael Phelps a nadar? Vamos lá, outro exemplo aí, a Katinka Rossu. Será que o mesmo método que eu vou usar com ela, eu vou usar com a dona Olga da academia? São extremamente diferentes, né? A abordagem deve ser diferente. Uma vez conversando com o Nicolas Santos, por telefone mesmo, a gente estava trocando uma ideia e ele me falou assim, pô, Jota, mas é fácil, assim, para eu ver, porque se eu quiser melhorar o borbo, por exemplo, é só eu pegar e contrair a minha escápula para fazer uma braçada mais flat e melhorar o meu catch-up. Aí você fala assim, putz, eu entendi, mas será que se eu pegar e falar para alguma pessoa que está lá buscando aperfeiçoar o nado dela, que está aprendendo a nadar agora, ela vai ter essa sensibilidade de saber o que é o catch-up, de conseguir contrair as escápulas na hora de puxar, de saber como que deve ser um nado flat, ou se o nado dela está um pouco mais ondulado. Então, isso, na abordagem pedagógica, tem muita diferença. Então, é importante ressaltar que hoje, nessa apresentação, a gente vai focar mais no atleta amador, no atleta que precisa aperfeiçoar o nado dela para ela nadar melhor e conseguir tirar algumas vantagens disso. Então, todas as dicas que eu vou dar aqui, todos os erros comuns que eu vou falar, todos os níveis de aprendizado que a gente vai passar, são para as pessoas que são atletas amadores. Os atletas profissionais, a gente tem que estender e colocar diversas outras abordagens, que daí vai entrar muito a sensibilidade e chega a ser muito individual aí de cada técnica em cada atleta, porque vai ficando cada vez mais específico, né? Bom, e essa abordagem está relacionada com os educativos, né? Porque os erros são os outros, né? Os erros comuns são os outros. O nível de dificuldade de cada exercício é extremamente diferente. A rotina também de um atleta profissional que só nada, por exemplo, é diferente da rotina de um atleta amador e, consequentemente, os objetivos também. Então, o atleta amador tem um objetivo que pode ser diversos, eles desde qualidade de vida até melhorar o nado, e o atleta profissional só tem um objetivo, que é ser melhor do que ele pode ser, que quer ser primeiro lugar. Então, periodização, a gente, se é polarizada, se é em bloco, se é uma periodização linear,
a gente não vai entrar nesse mérito. A gente vai falar mais da metodologia específica de cada nado. Vou beber água aqui, minha garganta tá seca hoje, hein? Friozinho aqui em Ribeirão. Bom, aqui eu gosto muito dessa abordagem, e eu vi essa frase uma vez, e ela fez muito sentido para mim no dia que eu vi ela, e eu acho extremamente legal de compartilhar, inclusive eu fiz algumas postagens em cima disso. Se eu te falar, talvez você entenda. Se eu te mostrar, você vai saber como faz. Mas se eu te fizer sentir, de fato você vai aprender. E isso nada mais é do que os processos de aprendizagem, que é o processo visual, aditivo e sinestésico. E cada pessoa tem uma abordagem diferente de aprendizado. E nós, profissionais de natação, de educação física, ou pedagógicos, né, o nosso dever é identificar realmente no nosso aluno qual que é o melhor método, qual que é a melhor abordagem que esse aluno vai aprender, porque no final das contas todo mundo tem a mesma capacidade de aprender. Basta a gente saber como que a gente vai manipular isso no nosso aluno. Então, nesse vídeo aqui, nesse exemplo, esse professor aqui, ele vai passar, provavelmente, ele chamou a atenção dessa menininha dentro da água e falou para ela alguma coisa, corrige a sua braçada, você tem que fazer com o cotovelinho um pouco mais alto, manter a cabeça olhando sempre para frente, só que daí ela não entendeu. E depois ele deve ter mostrado, parado lá na borda, falando assim, postura, mantém sempre olhando para frente, tenta fazer com o cotovelo um pouquinho mais alto na puxada. E ela foi lá, ela ainda não conseguiu fazer, não conseguiu entender. E ele pegou, tirou ela para fora da água e tentou mostrar aqui, ó. Ou seja, o que ele fez aqui foi fazer ela sentir o que devia ser feito. E com uma prancha, fez ela sentir como que deve ser essa remada. Então, eu achei extremamente didático esse cara. E extremamente valioso no processo de aprendizagem, sem contar a paciência, né, que ele teve de poder tirar ela da água para fazer ela aprender melhor. Então, às vezes, se o nosso aluno está com dificuldade de entender, a gente precisa pensar, será que que eu estou fazendo, né? Será que eu só estou falando para ele entender? Ou será que eu consegui mostrar aqui na borda para que ele entenda? Ou será que mesmo assim ele não entendeu e eu preciso mostrar para ele de um jeito diferente? E eu aposto com vocês que se vocês fizerem o aluno de vocês sentirem o movimento, sentir realmente onde que ela aplica a força, como ela tem que ficar com o corpinho contraído, se você conseguir fazer o aluno sentir isso, certamente ele vai conseguir memorizar isso. Talvez para passar aí no meio líquido seja um pouco mais complicado, mas com certeza o primeiro passo foi dado, que foi aprender o movimento. Bom, vamos lá. Aqui, esse estudo foi muito interessante, foi um estudo que foi feito numa revista famosa aí, e esse estudo, ele pegou alguns atletas olímpicos, ou atletas de muito alto rendimento aí, que participaram de campeonatos mundiais, alguns atletas de piscina e alguns atletas de águas abertas, e tentou relacionar as características incomuns que esses atletas tinham. Então, o objetivo desse estudo foi ver o que tinha de igual entre um atleta e outro, ou o que tinha de diferente entre um atleta de piscina e águas abertas. E algumas das características que esse estudo encontrou foi engraçado porque os atletas de águas abertas eram extremamente diferentes dos atletas de piscinas, inclusive na composição corporal. E aí, uma curiosidade que já vem logo de cara entre essa relação piscina e águas abertas foi a idade e a performance. Então, enquanto um atleta de piscina
quanto menor a distância, maior era a idade desse atleta, né? Então, por exemplo, nos 50 livre lá, a gente encontra atletas mais velhos, enquanto nos 1.500 metros livre a gente encontra atletas mais novos. E na águas abertas é o oposto, né? Então, quanto maior a distância, maior é a idade desse atleta. Outra questão que foi encontrada foi em relação ao aspecto físico dessa pessoa, a altura, em provas diferentes. Então, provas mais rápidas, os atletas tendem a ser mais altos, em provas mais longas, os atletas tendem a ser menores em estatura. Também no fisiológico, né? É interessante que os atletas de águas abertas têm uma capacidade aeróbia extremamente elevada, né? Então, são atletas extremamente treinados. E um fato curioso nessa pesquisa foi que o limiar desses atletas, o limiar, ou seja, a parte, vamos dizer assim, de uma forma bem popular, né, bem objetiva. O limiar é onde é aquele nível que se a gente ultrapassar, a gente quebra, e a gente consegue nadar no limiar, é onde a gente está nadando e conseguindo remover o nosso lactato ao mesmo tempo, né? E o limiar desses atletas de águas abertas é quase próximo ao VO2 máximo desse atleta, ou seja, quase próximo à capacidade máxima que esse atleta tem de fazer força. Então, chega a ser 80%, 90% perto do VO2 máximo desses atletas. Ou seja, eles são muito treinados, eles nadam a prova numa capacidade extremamente alta. E aí, da composição corporal, em relação aos homens, em relação a gordura e massa muscular, 6 a 10% de gordura nos homens e nas mulheres 18 a 23% de gordura corporal. Me fala aí nos comentários quem que tem isso daí, ó, entre 6 a 10% nos homens e 18 a 23% nas mulheres, hein? Agora eu quero ver. Se alguém precisar do estudo depois, é só me chamar aqui, ó, que depois eu mostro para vocês. Bom, então entrando agora realmente no tema da nossa apresentação, eu achei, não tinha como eu já entrar direto nos nados sem falar de todo esse processo de aprendizagem, todo esse processo pedagógico e todos esses aspectos físicos. Não tinha como eu entrar nesses 4 nados sem antes falar de tudo isso. Achei extremamente relevante para a gente conseguir introduzir os 4 nados. Então, antes da gente falar sobre os 4 nados, eu acho importante que a gente saiba que a gente pode chamar de nado e estilo, né? Que são eles o borboleta, o costas, o peito e o crawl. São os 4 que a gente conhece hoje. Mas dentro de cada nado desse, cada pessoa pode ter um estilo diferente. Ou cada pessoa pode ter um estilo diferente, dependendo da morfologia dessa pessoa, dependendo da estatura dessa pessoa, do peso, da prova. Ou seja, eu tenho um estilo diferente para andar crawl numa prova de 50 livre, que é um estilo com o braço um pouco mais esticado, fazendo braçadas mais rápidas, uma pernada extremamente forte, e eu tenho um estilo diferente para nadar uma águas abertas de 10 quilômetros, que é um nado mais alongado, que é um nado economizando um pouquinho mais na perna. E também a flexibilidade desse atleta vai determinar o estilo que ele tem. Onde que eu quero chegar com isso? Para dizer para vocês que não tem problema a gente nadar diferente de outra pessoa. Isso é extremamente comum. Então, sei lá, eu pego o vídeo da internet de um cara e achei o estilo dele fantástico, aí eu vou tentar imitar, só que eu não consigo reproduzir da mesma forma. E não quer dizer que você está nadando errado, só quer dizer que vocês são diferentes. E o que a gente não pode fazer é nadar errado, que são os erros comuns que eu vou passar aqui na frente. Importante ressaltar também que não só existem os erros comuns, né? Existem vários outros erros, só que eu peguei, em base na minha experiência, quais são os erros mais comuns que eu já vi em cada de um dos nados. E nesses 2 vídeos aqui, eu quero mostrar para vocês, esse primeiro aqui é daquela... Putz, e agora, hein? Da Sarah Johnson, tá? Nome difícil de falar dela. E esse daqui é do Aaron Piri. Eu quero mostrar para vocês, se estiver muito curto, muito baixo aqui, vocês me falam. Mas eu quero mostrar que são 2 pessoas que têm 2 estilos totalmente diferentes, tá? Diferente das outras pessoas com que elas vão concorrer.
Ou seja, de uma certa forma, eles inovaram no estilo e que eles conseguiram simplesmente estrangular o recorde mundial. Então, para ressaltar que nadar diferente não significa nadar errado. Vamos lá, vamos ver, assistir esses dois vídeos aqui. Det som har blivit bättre är ju de små detaljerna på Sara. Snabbare ifrån handen och framförallt en bra uppgång. Och så har tekniken finslipats ytterligare. Hennes genombrott kom ju på fjärilsim, men på 100 meter. Hon vann ju EM-guld 14 år gammal redan 2008. Och första VM-guldet kom 2009. Världsrekordet alltså 25:07. Saras försökstid 25:23. Mycket bra. Första simtaget efter 12 meter. Bra ledning efter 15 meter. Ser väldigt bra ut. 20 meter kvar till mål. Ännu ingen andning. Det går riktigt fort här. Det går fort. 25:07. Ó, ela já indo muito na frente aqui, ó. 24:43 de 50 borboleta. Esse é o recorde mundial que tem até hoje. E o que a gente repara nesse nado, indiferente das outras pessoas, é que é um nado extremamente flat. Esse nado está extremamente em cima da água, enquanto as outras pessoas fazem um nado borboleta muito ondulado. Então ela inovou nisso, foi um estilo que ela olhou o técnico dela, percebeu que ela se dava melhor nadando desse jeito, e ela conseguiu performar muito bem nesse nado, nesse estilo, que muita gente depois começou a copiar. E fez-se uma tendência, né, dos nados de velocidade de borboleta ser um pouco mais flat. Vai mostrar no replay aqui, a gente consegue reparar nisso. Não, acho que não vai mostrar no replay aqui. Aqui, ó, vamos colocar. Olha só, ela nem entra na água, ó. Ela nem entra na água, borboleta. Braço aberto aqui na frente, ó. Enquanto, ó, as outras pessoas entrando bastante na água, jogando aquele quadril alto. Aqui esse segundo eu vou mostrar do Arampiri. Ele não respirou também. Importante ressaltar isso, né? Ela inovou nisso daí também. Nadou sem respirar os 50 metros. O Arampiri no 50 peito tem a mesma característica. Enquanto as outras pessoas nadam com um nado peito um pouco mais ondulado, então abaixando bem a cabeça, levantando bastante o quadril, fazendo aquele nado mais ondulado, o Arampiri faz um peito com uma braçada um pouco maior e um nado extremamente flat em cima da água. Vocês podem reparar que ele nem abaixa a cabeça dele fica aqui, ó, na linha da água. A gente consegue ver a touca dele o tempo inteiro, enquanto nas outras pessoas fica subindo e descendo, subindo e descendo. João Gomes Júnior aqui, ó. Aqui, ó, o Arampiri é esse. Ó, repara nesse nado aqui, ó, como que é mais ondulado. E o dele bem em cima da água. O recorde era 26:10 e o cara foi lá e mandou 25. 25. Animal, hein?
Bom, vamos lá. Então agora, efetivamente, a gente começa a falar dos nados. E antes de falar dos nados, é importante que a gente tenha uma posição básica em mente. Essa posição básica que a gente chama mundialmente conhecida aí de streamline. O streamline, na minha opinião, devia ser aí uma das primeiras posições a ser aprendida, né? E quando um aluno domina esse streamline, ele consegue fazer certo, ele consegue ter um processo de aprendizagem um pouco mais rápido, porque ele vai realmente sentir a água e sentir o corpo dele deslizando na água, ou seja, fazendo menos atrito na água, oferecendo menos resistência nesse meio líquido. E para que essa posição seja feita de uma forma correta, os membros superiores, né, ou seja, braços aí, devem estar juntos em extensão, procurando colocar uma mão sobre a outra, ou seja, não é assim que faz streamline, não é assim que faz streamline, é exatamente desse jeito, tentando fazer o menor atrito possível. Um erro comum do streamline é as pessoas não fazerem, né, fazer uma mão com a outra, ou colocar a mão sobrepostas desse jeito aqui, ou se não estender muito os braços. A pessoa simplesmente coloca uma coroa aqui na cabeça. Mas a gente tem que explicar que o streamline aqui, ó, tem diferença entre a gente fazer assim e apertar ele muito em cima. Então, uma forma de fazer o streamline aqui, ó, prende o dedão, não vou poder prender muito, porque eu tô com a mão machucada aqui, prende o dedão em cima da mão e estica bem. Estica o máximo que você conseguir. Porque quanto menos você oferecer resistência na água, quanto menor você ficar, quanto mais parecido com uma agulha possível você ficar, menos resistência você vai ter na água. Consequentemente, mais velocidade você terá. E os membros inferiores devem permanecer juntos, então nada do pé ficar aberto, dos braços, das pernas ficarem abertas, devem permanecer juntos. E extensão, o pé em flexão plantar, que é com os pés esticados, né? O pé de bailarina, e, se possível, sobrepostos também. Então, só do fato de você deixar o pé um juntinho com o outro aqui, também vai oferecer menos resistência, que está bem ilustrado aqui nessa imagem. Aqui o water flow é a água, né? É o flow da água sobre o corpo, sobre o nosso corpo, e como que ele vai produzindo a onda. Então, de qualquer maneira, a gente vai oferecer uma resistência na água. Só que essa resistência pode ser muito menor quando a gente alcança um streamline bem feito. Olha só, se a gente mantém a cabeçona olhando para frente lá, olha a resistência que a gente está criando lá atrás. Bom, feito o streamline, quero ainda falar um pouco dele, e depois eu vou mostrar alguns hacks. Eu gosto de falar os hacks aqui com uma maneira que é mais fácil de entender, vamos dizer assim, uma maneira mais prática que eu encontrei de poder falar, e vamos dizer que é uma nomenclatura mais nova aí, né? O pessoal da internet usa bastante, e eu acho que caiu muito bem, assim, a gente colocar uns hacks no nado, né? A gente colocar algumas maneiras de poder hackear o nosso nado, de poder simplesmente pensar e fazer essa maneira melhorar. Então, aqui, essa ilustração, ela se refere ao menor segmento, né, que a gente pode tentar construir fazendo o streamline. Então, se a gente colocar a mão para cima, vai aumentar esse segmento, então a gente deve tentar ficar o menor segmento possível. E, assim como naquele processo de aprendizagem, ensina o streamline aos seus alunos, uma vez entendido e sentido, principalmente sentido o streamline, e os efeitos que ele tem na água, eu te garanto que ele nunca mais vai esquecer. Então, se o aluno fez o streamline correto e conseguiu fazer aquele deslize muito grande e lá para frente, eu te garanto que ele não vai mais esquecer e ele não vai querer mais fazer o streamline de outra forma. Ele sempre vai tentar fazer o streamline da melhor maneira possível, mais esticado possível. E alguns hacks aí do streamline é que você pense que é uma flecha. As mãos devem permanecer como uma ponta afiada, então você deve furar a água, você deve entrar nessa água da menor maneira possível. Também um hack legal aí é você treinar essa posição na parede. Então encosta na parede, encosta o seu aluno na parede, pede para ele tentar encostar o calcanhar, encostar o quadril, se possível encostar a lombar,
encostar o ombro e as mãos ao mesmo tempo. Ou seja, ficar encostado na parede. Encostar na parede, vamos imaginar que tem uma parede aqui atrás de mim. Eu vou tentar encostar o pé, vou tentar encostar a lombar, o quadril, as costas e as costas da mão também. Então, se o aluno ainda não está encostando aqui, ele vai ter que se posicionar direito para tentar encostar. E aí, caminhando para a piscina, ele pode tentar transferir isso para a água. Depois disso, alguns exercícios super legais aí. É o aluno fazer diversos saltos e impulso da borda em streamline. Então, ele faz o streamline caprichado lá, tenta dar um impulso na borda e vê a movimentação do corpo e o efeito que isso tem sobre a água, né? E depois, quanto mais longe ele for indo, ele pode ir marcando, né, esse movimento. Por exemplo, eu dei um impulso streamline, eu saí deslizando sem nenhum movimento, só com a impulsão da borda, até um certo ponto. Eu marco esse ponto e tento fazer de novo. Capricho mais no streamline e vejo se eu conseguir ir mais longe. Marco esse ponto. Capricho mais no streamline, corrijo meu aluno, faço ele fazer de novo para ver se ele consegue ir mais longe. E conforme vai rolando, ele vai sentindo como que é o melhor para ele fazer. Bom, vamos lá. Agora sim, vamos passar para o nado borboleta, o nado costas, o nado peito e o nado crawl depois. E o borboleta, logo de cara, aí a gente já fala que ele geralmente ele é o último a ser ensinado, né? Então, justamente por um processo pedagógico que a gente vai do mais fácil para o mais difícil, geralmente o borboleta, por ele ser um pouquinho mais difícil na execução, por exigir muita coordenação e força, ele é o último a ser aprendido, mas não tem nada que determine isso. Primeiro a gente ensina o peito, ou primeiro a gente ensina o crawl, ou a gente ensina primeiro a borboleta e deixa o crawl por último. Não existe nada que fale isso. Mas por um simples fato do aluno ir adquirindo habilidades aí de resistência, de coordenação e força, o borboleta acaba sendo um dos últimos a ser aprendido. Inclusive, eu já vi em alguns métodos de avaliação que o nado borboleta era uma característica para ver se o aluno, para definir o nível desse aluno. Então, se o aluno era de um nível elevado, ele conseguia, aliás, se ele nadasse borboleta, ele era considerado de um nível mais elevado do que alguém que nadasse só crawl e peito, por exemplo. O que, de certa forma, eu não concordo, porque às vezes a pessoa pode saber fazer um borboleta um pouco mais rudimentar, mas ela se enquadrar no quadro de borboleta e não ser um atleta avançado, por exemplo. É por isso que a gente não pode caracterizar aí o nado borboleta como sendo exatamente o último a ser aprendido. Mas, no modo geral, ele é por causa do processo pedagógico. Normalmente, o borboleta ele é o segundo nado mais rápido. Ele só perde para o nado de crawl em questão de velocidade. Isso a gente pode ver aí nos atletas profissionais e, geralmente, nos atletas amadores funciona do mesmo jeito. O nado crawl é mais rápido e o nado borboleta ele é o segundo mais rápido. Ele é um nado que exige muita coordenação e força, porque a gente tem que sincronizar muito bem a nossa braçada com a nossa pernada e a nossa movimentação de quadril também. Então, conforme está explicando aqui na imagem, nós temos que sincronizar aqui, um ciclo para duas pernadas, né? A gente tem que sincronizar essa pernada, a primeira pernada na hora que o nosso braço sai e a segunda pernada na hora que o nosso braço entra. E isso daí, aqui, na hora que a gente faz a pernada aqui, a hora que o braço está saindo, a hora que a gente está finalizando, e a outra pernada, a hora que o braço vai entrar. E isso é extremamente difícil de sincronizar. Por isso que exige uma certa experiência do atleta, uma certa intimidade com a água na hora de fazer esse nado. Para isso também existem alguns educativos, tá? Que eu vou passar para vocês depois. Bom, agora eu vou falar sobre alguns erros comuns do nado borboleta, tá? Nado borboleta, o principal erro comum que eu vejo é sincronização. Sincronização é um erro mais comum, então, como eu falei para vocês, a sincronização entre braço e perna é o mais comum dos erros aí. Por ser um nado extremamente técnico,
uma braçada e 2 pernadas, geralmente a pessoa pensa desse jeito, aprende desse jeito, que tem que fazer uma braçada e 2 pernadas e acaba saindo de uma forma diferente. Ela faz só uma braçada e depois faz uma pernada e a outra. Uma braçada, uma pernada e a outra. Opa! Cara, ó, o peixe, só dando um adendo aí. Meu, não tinha como eu fazer essa apresentação sem falar do peixe. Pô, muito obrigado, peixe, aí, pelo comentário e pela lembrança. Cara, eu sou extremamente seu fã, acompanho tudo que você faz. Pode ficar tranquilo que eu acompanho tudo que você faz e compactuo das mesmas ideias que você. Cara, eu sou extremamente fã do seu trabalho. Muito obrigado aí pelas informações que você traz pra gente, tá? Bom, vamos lá. Então, aqui, uma pernada e 2 pernadas. O timing da respiração também. Então, muita gente não sabe aonde colocar a respiração no nado borboleta. Geralmente faz o nado borboleta, respira depois, ou levanta muito a cabeça para respirar. Isso é um erro extremamente comum. Movimentos exagerados, ou seja, aumentar muito a amplitude da braçada, fazer ela de uma forma muito elevada, e levantar a cabeça demais, ou fazer uma pernada extremamente longa, também é considerado um erro comum. E a pernada sem fazer a continuidade. Então, às vezes, a pessoa tem uma pernada muito fraca que a gente nem caracteriza como uma pernada, né? A pernada nem sai quase, só dá aquele toquinho, só dá aquele toquinho. E isso chega a ser ruim porque é o que dá a propulsão no nado e o movimento que ele fica ondulatório. E aí vem os hacks do nado borboleta, como eu gosto de falar, né? Então, um exercício que deu muita conscientização para mim, para o meu nado de borboleta, foi fazer o exercício de palmateio com a ondulação. Então, o simples fato de eu ficar com o braço na frente, fazendo um palmateio e treinando a ondulação, a movimentação do meu quadril, isso melhorou muito a minha conscientização na hora de fazer as pernadas do nado borboleta, na hora de encaixar no meu nado. Para esse exercício, a gente pode usar o snorkel para não ter que ficar realizando a respiração. Então, coloca o snorkel frontal, faz o palmateio e a movimentação de quadril, só a movimentação de quadril. Importante ressaltar que esse exercício é extremamente devagar também. Então, se a pessoa tiver com pressa de nadar, ou que ela quiser fazer metragem, ou se ela quiser cumprir a metragem do treino, como que for, ela vai precisar dar uma pausa ali para aprender esse nado, tá? Então, é devagar, ela vai ter que saber que é devagar. Sincronização da pernada e braçada é a chave para um bom nado. É a chave para um bom nado. Então, se a gente não tem essa sincronização na hora de fazer a pernada e a braçada, a gente não vai conseguir desenvolver um nado legal. Aprenda primeiro a pernada e depois inclua um braço de cada vez. Borboleta unilateral. Um dos exercícios que eu mais gosto de passar. Borboleta unilateral, também eu gosto do crawl unilateral, onde a gente consegue trabalhar um braço de cada vez sincronizando com a pernada. Então, nada mais é do que eu fazer uma braçada aqui, aí faz ondulação. Outra braçada com ondulação. E depois treina com outro braço e com os 2 braços em si. E esse exercício, existem extremas variações, né? A gente pode fazer um braço depois o outro, 2 braços depois o outro, um braço, um outro e depois um nado borboleta completo. Aí a última dica aí, um core forte é fundamental. Então, se a gente não tiver um trabalho de abdômen, de core forte, a gente não vai conseguir fazer essa ondulação legal, porque toda movimentação, toda a potência que a gente vai gerar no nado, ela se origina do nosso core. Então, um trabalho de core extremamente fundamental aí para um nado seja rápido. Bom, passando para o nado costas agora. O nado costas, para ser sincero com vocês, para mim, ele era o pior nado, assim. Eu não conseguia sincronizar ele de jeito nenhum. Porque, primeiro que eu não tinha uma rotação muito boa de tronco, isso foi extremamente definitivo aí para minha performance. Então, quando eu ia nadar medley, o nado de costas, eu ficava sempre meio receoso. Então, eu aproveitava o nado submerso o máximo que eu podia para poder ter que nadar menos. Então, vamos para as características do nado de costas aí.
Ele é similar ao nado de crawl, só que de costas. Existe um controle fundamental da respiração, já que a gente vai estar de barriga para cima e de decúbito dorsal, a gente está o tempo inteiro olhando para cima, não significa que a gente deve respirar sem parar. A gente deve manter um controle da respiração para que isso não afete a nossa frequência cardíaca, tá? A gente tem que ter dominado a flutuação. Então, se a gente não souber flutuar, o nado de costas vai ficar prejudicado. Existe também uma frequência de perna muito boa. A nossa perna no nado de costas, ela fica em movimentação e ela não pode parar, tá? Por isso que o nado de costas é um dos nados que mais doem a perna aí no final de uma prova ou no final de uma sessão de treino. E também, como é um movimento cíclico dos braços, exige uma continuidade de movimento, que era exatamente o meu erro comum que eu fazia no nado de costas. Eu não conseguia dar continuidade aí ao movimento. Eu fazia uma abraçada e parava, aí fazia outra, parava. Sendo que, na verdade, a gente deve manter uma frequência legal. Erros comuns do nado de costas. Se a gente olhar para o nosso pé, o nosso quadril vai cair, a nossa flutuação vai ser comprometida. Cruzar a braçada acima da cabeça aqui. Então, a gente está nadando. Se a gente pegar e cruzar essa braçada, ou por fazer essa flexão do cotovelo, ou simplesmente por a gente não conseguir enxergar a nossa braçada, é um erro muito comum, e a gente pode relevar ele de algumas maneiras, também fazendo educativo no lateral, ou fazendo algum educativo que eu vou mostrar para vocês depois. Bater o dorso da mão na entrada da água. Então, a gente sai aqui da água e bate as costas da mão e dá aquela paulada assim na água. Isso não prejudica diretamente o seu nado, mas às vezes, para você fazer a remada do nado de crawl, a remada do nado de costas, isso, entrar com a mão, com o dedinho aqui, vai facilitar para você fazer a remada. Então, se a gente entrar com a palma da mão nas costas, nós vamos ter que virar para depois fazer a remada, tá? Joelhos saindo da água também. Joelho saindo da água quer dizer uma flexão muito grande aí de perna. Então, se o nosso joelho sair da água, a nossa pernada vai ser influenciada e não vai ser tão propulsora assim. Outro erro é sem o rolamento de tronco, é fazer um nado costas extremamente flat, assim, em cima da água, parecendo um robô. Sendo que, na verdade, o nosso rolamento de tronco ajuda bastante na performance do nado. Braçada muito funda, às vezes as pessoas vão nadar o costas e vai lá embaixo pegar água. E quando a gente faz uma braçada muito funda, a nossa aplicação de força tende a ser menor. É por isso que existe a alavanca, né? A gente deve entrar na água, fazer a alavanca e finalizar a braçada. Aqui, então, alguns hacks do nado de costas. Imagine um ponto fixo bem acima de você e não olhe, não movimente a sua cabeça. Então, a gente imagina um ponto fixo, seja em piscinas que são fechadas, isso é mais fácil. Mas em piscinas que são abertas, a gente consegue imaginar também um ponto fixo e não mexer, movimentar a cabeça mais. Mantenha a perna sempre em atividade, para o nosso quadril não cair, para o nosso corpo manter sempre em cima da água e melhorar a nossa propulsão. Use a rotação do tronco para ganhar mais amplitude na braçada. Então, se a gente fazer uma rotação de tronco maior aqui, não significa que a gente deve rodar muito também, tá? Mas o ideal é que a gente faça a rotação do tronco para ganhar um pouco mais amplitude na braçada, tanto na hora de fazer a remada, tanto na hora de finalizar e entrar. Sai dedão e entra dedinho ainda funciona. Então, aquela maneira que a gente ensina as crianças a nadarem, sai o dedão da água, vira e entra o dedinho, ainda funciona para os adultos, porque isso é extremamente pedagógico, extremamente fácil de ensinar e de eles entenderem também. Tem que sair com o dedão e entrar o dedinho. Isso até às vezes facilita na hora de fazer o rolamento aí dos ombros, tá? Imagina os ombros saindo um instante antes do que os braços da água. Então, uma coisa que ajuda bastante, a gente está nadando aqui, tem que imaginar que o nosso ombro vai sair um pouco antes do braço e não simplesmente vai fazer a rotação e sair o braço. Imagina, então, quando eu for fazer a rotação de ombro, a rotação de tronco, o meu ombro sai primeiro e depois eu realizo o braço lá atrás. Isso me ajudou muito a nadar, a corrigir o meu nado. Eu imagino que o meu ombro sai primeiro e depois eu faço a finalização lá atrás. Beleza? Que eu falei do educativo, né?
para não cruzar a braçada na frente. Então, eu estou aqui nadando, eu fico flutuando, tá? Com os braços aqui, eu começo com os braços ao longo do corpo e vou nadando, batendo perna, olhando para cima. Pode ser feito com o pé de pato também. E eu vou precisar de um colega para me ajudar. Esse colega vai ficar com os pés dele apoiados na minha cabeça. Ou seja, ele vai criar aqui vai ficar o corpo dele. E eu vou ser obrigado a fazer o nado de costas sem bater nesse colega. Porque se eu bater nele, eu vou estar cruzando a braçada aqui na frente. Então, imagina, tem alguém aqui, ó. Eu vou bater nele se eu fazer aqui, ó. Eu tenho que fazer o nado mais conscientizado. Além de tudo, eu vou estar tendo que colocar uma forcinha a mais para empurrar esse atleta, tá? Esse atleta que vai te ajudar. Vamos passar para o nado de peito agora, hein? Bom, nado de peito. Características aí do nado de peito. Nado de peito, para quem não sabe, eu busquei em algumas literaturas aí e realmente se confirmou que foi o primeiro nado a ser inventado aí, né? Entre aspas. Então, foi o primeiro nado a ser surgido e a partir do nado de peito, os outros nados foram se originando. E foi muito legal porque o nado de peito, até hoje, foi o nado que mais sofreu mudança de todos os nados. Então, a gente teve muita mudança na Filipina, a gente teve muita mudança na pernada, na maneira que respira, nas regras em si, né, em geral. E isso realmente fez o nado de peito evoluir muito. Então, por mais que ele seja considerado o nado mais lento de todos, ele é um nado que produz mais força de aplicação e foi o nado que mais mudou. E, particularmente, eu acho muito legal e muito gostoso de fazer o nado de peito. A gente tem que entender também que ele é o único nado que a predominância de força dele vem da pernada e não da braçada como os outros nados. Então, o que vai determinar aí a propulsão maior do nado de peito é como você realiza essa pernada, que é uma pernada também diferente, né? É uma pernada que a gente empurra a água. E assim como no borboleta, essa foi uma frase de Arampiri. Ele falou que o segredo do nado peito, quando perguntaram para ele, era o timing. Ele falou assim, timing is the key. Timing é a chave para o sucesso de um bom nado. Então, se a gente consegue sincronizar bem esse nado, se a gente consegue pegar esse timing de fazer a braçada e a pernada, conseguir aplicar a braçada e a pernada na hora certa, o nosso nado vai fluir muito bem. O nado vai fluir um pouco mais rápido. Bom, vamos lá. Erros comuns do nado peito. Esse tem vários, hein? Olhar para frente e não para baixo. Muitas pessoas fazem o nado de peito sempre olhando para frente aqui. Então, faz a braçada, sempre fica olhando para frente. Isso denomina os outros erros, tá? Mas quando a gente fica olhando muito para frente, além da resistência que a gente está criando da água vindo em nossa direção, a gente não consegue manter um nado muito ondulado, né? Fica um nado muito parado, um nado que a gente vai meio que empurrando a água assim, né? Levando muita água para frente. Pernadas ineficientes, também, às vezes por falta de amplitude, ou às vezes por um erro técnico, mas a pernada ineficiente pode ser considerada um erro comum, porque vai fazer o atleta não render do jeito que ele gostaria no nado de peito. Isso pode ser por afastar demais os joelhos da pernada, então abrir muito a perna na hora que vai fazer o nado de peito. Isso pode ser corrigido com o simples fato de você colocar um puboy aqui no meio da perna e tentar fazer essa pernada. Fazer a braçada e a pernada junto. Isso é o timing, tá? Então é o sincronismo. Se a gente fizer a braçada e a pernada junto, a gente vai ficar parado aí no mesmo lugar. Parado no mesmo lugar é ótimo, né? A gente vai ficar parado, porque vai ficar fazendo a braçada e a pernada e não vai sair do lugar. Vai deixar de aproveitar, né, o nosso nado, porque a força que a gente vai estar fazendo é a mesma. Nado muito vertical e não mais horizontal. Então, se a gente nadar o peito de pé, olhando muito para frente, que é o primeiro erro que eu falei, também vai deixar de aproveitar o nosso nado. Braçada não termina na linha do ombro e a gente faz aquela empurradinha para trás. Isso, o simples fato de você colocar algum acessório que delimite esse movimento também ajuda a recuperar. É aquela braçada que a pessoa vai fazer a braçada aqui e puxa para trás.
Isso pode ser porque o atleta não está fazendo uma pernada muito boa, então ele não está sentindo que a pernada dele realmente ajuda. Aí ele quer dar uma ajudinha com o braço, uma roubada com o braço lá. Vamos lá para os hacks do nado peito. Usar o braço com um movimento firme e objetivo. Eles que vão ditar a frequência do nado. Então, o nosso braço aqui, quando a gente terminar o braço, estiver terminando, que a gente faz a pernada. E se a gente fizer uma abraçada mais rápida, uma abraçada mais curtinha e rápida, a gente vai ter que fazer mais pernada. Então, o braço que vai ditar o ritmo do nosso nado, a maneira que a gente vai nadar. Então, a gente deve fazer um movimento único aqui e firme, devolver a abraçada firme, e sempre objetiva, sempre com aquele objetivo de avançar. Assim como no nado borboleta, a sincronia entre braços e pernas são a chave. Esse eu já falei. Aproveite o deslize. Então, sempre que a gente fizer terminar a pernada aqui, ó, aproveita o deslize, aproveita para deslizar lá na frente, como se eu estivesse sempre querendo pegar alguma coisa aqui na frente. Todos os nados terminam no streamline, não necessariamente com os dois braços sobrepostos, mas naquela posição do streamline. Então, a gente fez o abraçado de peito aqui, aproveita o deslize no streamline, aproveita essa propulsão que a sua pernada gerou. Pernada na parede também pode ser um hack para você treinar a eficiência da sua pernada, saber como ela está indo. Então, segurar na parede lá, fazer umas pernadas, tentando corrigir a amplitude da pernada, é um bom exercício, tá? A Filipina. Se você for nadar uma prova de peito, principalmente em piscinas curtas, né, que você tem mais a oportunidade de fazer mais Filipinas aí, de aproveitar mais a fase submersa do nado peito. Treina bastante a Filipina, porque isso vai influenciar diretamente no seu nado. A Filipina muitas vezes é mais rápida do que o próprio nado de peito. Então, aproveitar a Filipina no nado é fundamental. Pernada com o puboy, eu já falei para vocês. Se a pessoa tiver uma pernada muito aberta, coloca o puboyazinho no meio da perna, fala para ela tentar fazer com os joelhos mais próximos. Depois, na hora que ela pegar um pouco mais o movimento, só tirar o puboy e pedir para ela treinar um pouquinho mais a perna. Uma coisa que funciona muito bem, que também eu aprendi lá com as crianças, é você simplesmente orientar essa pessoa. Braço, respira, perna, desliza. Então, braço, respira, perna, desliza. Braço, respira, perna, desliza. Conscientiza isso na cabeça da pessoa, na cabeça desse atleta, na cabeça dessa criança, que ela vai conseguir reproduzir isso. Ela vai pensar um pouquinho lá e posteriormente ela vai conseguir fazer sem ficar pensando muito nisso. Mas isso ajuda na sincronia do nado. Nado livre, características. Nado livre ele é o mais rápido, ele é o predominante aí em águas abertas e provas de longa distância. Um bom alinhamento do nado ele é fundamental. E o nado livre, como ele é o mais utilizado, é o que a gente encontra mais estilos diferentes de nado aí. Seja na fase aérea, seja na fase da braçada, de propulsão. Então, o nado livre a gente encontra pessoas nadando com o cotovelo mais alto, a gente encontra aquelas pessoas fazendo um nado um pouco mais cavalgando lá, né, um pouco mais manco, que a gente dá uma brincada. A gente vê pessoas nadando com o braço um pouco, uma frequência maior. Isso tudo são características e o estilo dessas pessoas do nado, tá? Aí, como eu falei, isso não é um erro. Isso é simplesmente uma característica. Se a gente pegar o Michael Phelps nadando no nado livre, ele nada extremamente diferente do Bruno Fratos, por exemplo. E agora sim, os erros comuns do nado: puxa a água somente com as mãos. Então a pessoa, ao invés de aproveitar a fase da puxada para remar com os braços inteiros, ali fazer força realmente com o corpo inteiro para trazer água para trás, ela puxa somente com as mãos dela. Então, se a pessoa tiver a mão pequenininha lá, ela certamente vai ficar prejudicada nisso. Respirar o máximo que conseguir puxar de ar e depois bloquear o máximo que conseguir. Isso, querendo ou não, é um dos fatos aí que as pessoas falam assim: putz, eu preciso melhorar a minha resistência. Mas, na verdade, a gente vai olhar para essa pessoa dentro da água, ver como que ela está reproduzindo esse nado, e ela respira o máximo que ela conseguir, depois ela prende o ar, prende. A hora que ela precisa respirar de novo, ela solta tudo que ela conseguir, aí respira tudo de novo, aí a frequência cardíaca vai lá em cima. E ela acha que o problema é do condicionamento dela, sendo que, na verdade, o que ela podia fazer é simplesmente cadenciar um pouco mais essas respirações.
é padronizar essas respirações para 2 por 1, 3 por 1, no máximo ali 4 por 1 quando a gente está aprendendo um pouquinho a nadar. Um erro comum, assim como no nado de costas, esses nados alternados, é cruzar o braço lá na frente, né? Então, às vezes, a pessoa fazer a braçada e manter alinhado com o corpo aqui, ela dá uma cruzada lá na frente. Isso pode acarretar em diversas mudanças no nado, como, por exemplo, jogar o quadril para o lado. Então, ela cruza o braço aqui, é um espelho, um reflexo desse erro, é jogar o quadril para o lado. É onde a gente vê aquelas pessoas nadando em forma de serpente. Levantar muito a cabeça ao respirar. Então, a pessoa vai nadar aqui, a hora que ela respira, ela pega e levanta tudo a cabeça aqui, ó, e depois volta. Ela levanta tudo a cabeça e depois volta. Isso é um erro comunsíssimo, porque as pessoas não têm muita habilidade de deixar ainda a cabeça dentro da água, tá? Mas isso é só um sentimento também. Olhar para frente, cabeça alta durante o nado, que também, como reflexo, pode ocasionar aquele quadril baixo, né? Aquele nado arrastando muito. Pernadas ineficientes com tornozelos rígidos. Então, as pessoas... Isso acontece muito com o corredor que vai nadar. O corredor que vai nadar tem aquele tornozelo muito rígido e vai fazer a pernada e fica tentando fazer força, muita força, e faz aquele monte de espuma e ele não saiu do lugar. Isso porque o tornozelo dele está muito rígido. Então, o simples fato da gente chegar para ele e falar assim, ó, tenta soltar um pouquinho mais o tornozelo, deixa o tornozelo mais solto, faz força pensando em empurrar água para trás e para baixo ao mesmo tempo, e a pessoa consegue. Um milagre, assim, ela consegue, pelo simples fato dela relaxar um pouquinho mais o tornozelo. E o tornozelo rígido também pode ocasionar nesse quadril baixo, porque o nado vai ficar desalinhado, né? Ela não vai fazer propulsão aqui com a perna, aí o quadril vai caindo. Quadril muito baixo, que é um erro que caracteriza por esses erros aqui de cima. Puxar muito raso ou muito fundo. Então, ou a pessoa puxa muito fundo lá na frente, que como no nado de costas, eu falei para vocês que a gente não consegue reproduzir muita força lá embaixo, ou a pessoa puxa muito fundo ou muito raso, que também acontece a mesma coisa, a gente não consegue reproduzir muita força, porque aqui próximo do nosso corpo é onde a gente cria aquele vórtice, onde a gente cria aquela resistência da água, que a nossa mão vai passar sem fazer força nenhuma. Então, o ideal é você encontrar uma distância que não seja nem muito funda e nem muito raso para realizar essa remada. Cotovelos caem primeiro, antes de entrar na água. Então, é aquele nado que a gente faz assim, finaliza legal aqui, aí na hora de entrar, o cotovelo cai antes. O cotovelo cai antes e depois ele rema. Aí o cotovelo cai antes e depois ele rema. Isso é um erro porque a pessoa deixa de aproveitar essa primeira fase da braçada, que é uma das mais importantes. Então, ela entra com os dedos primeiro, alcança lá na frente para fazer o apoio, tá? Bom, hacks do nado livre. Vamos lá para os hacks agora. Mantenha a cabeça bem posicionada. A cabeça manda no corpo, hein? A cabeça manda no nado livre em todos os nados aí. A cabeça bem posicionada e alinhada com o corpo. Então, não adianta eu ficar com a cabeça alta e nem muito baixa. Ela tem que estar alinhada com o meu corpo. A pegada, ou catch, é a fase da braçada que vai ditar a força da sua tração. Então, capricha na pegada, capricha nessa primeira fase da braçada aí. Depois que eu entrei, eu devo caprichar, eu devo tentar conscientizar aqui, fazer a nossa varredura, né? Que são várias, na hora de pegar a água. Então, capricha na primeira braçada, que eu te garanto que você vai ter uma remada mais eficiente. Padronize um ritmo de pernadas e de respirações. Não faça isso aleatoriamente ou conforme a necessidade. É o que eu falei da respiração. Não adianta a gente prender todo o ar possível que a gente puder e depois soltar todo o ar possível que a gente puder, que isso vai complicar a gente a longo prazo, né? E também isso quer dizer da pernada. Então, a gente começar uma prova ou uma sequência de exercício com a perna com uma frequência muito alta, a gente tem que também cadenciar isso. Finalize forte a braçada. Então, sempre no finalzinho, dá aquela finalizada forte. Isso vai fazer você lembrar sempre de finalizar a braçada e também vai te ajudar a deslizar, a ter uma propulsão um pouquinho mais rápida e ficar aquele nado alongado, aquele nado bonito. Então, sempre na hora de finalizar, pensa que você deve finalizar forte, para sentir o tríceps mesmo. Conscientize o seu quadril o mais alto possível, alinhado com a água. Já teve casos de eu pegar alunos que estavam com o quadril baixo, e o simples fato de eu falar assim,
cara, pensa no seu quadril a hora que você estiver nadando. Tenta deixar ele para cima, pelo simples fato de você mandar um sinal para ele e manter ele em cima da água. E a pessoa, só dela conscientizar e tentar lembrar disso, que a hora que ela estiver nadando, o quadril dela precisa ficar em cima da água, ela consegue reproduzir. Seja por uma ativação do core, seja por um simples, uma pernada um pouco mais eficiente, mas ela já consegue reproduzir isso. Simples fato de conscientizar. Então, você vê a importância da consciência corporal que é para ter um nado legal. Ao respirar, importante e super didático também passa isso. Somente meia boca e um olho para fora da água. Então a pessoa está aqui, ó, para respirar. Só meia boca e um olho para fora da água. Então ela vai respirar só, respira e volta, respira e volta, respira aqui e volta. Não precisa levantar toda a cabeça para respirar. Beleza? Pessoal, quer fazer algum comentário aí em relação aos 4 nados? Em relação, Adriano, quer dar alguma palavra aí? Fala, Jota, voltei, cara. Minha conexão tá ruim aí. Show! Minha conexão tá ruim, mas voltei. Acho que é o horário. Deixa eu te falar, turma, se vocês tiverem pergunta, já vão mandando que eu vou fazendo aqui para o Jota, né? E, Jota, eu queria assim, eu tenho aqui umas perguntas, e aí complementando toda essa parte que você falou da mecânica dos nados, né? Nas estratégias para diminuir o arrasto ali, né? A posição de streamline. Eu queria que você falasse um pouco do uso dos materiais, cara. Na melhora aí, no aprimoramento da técnica dos nados. Como é que é a sua rotina e como é que você fala um pouco disso aí? Cara, eu particularmente eu gosto muito de usar material, gosto muito mesmo, principalmente o pé de pato, por exemplo. Então, o pé de pato, para mim, é fantástico, cara. Aumenta o nosso pé, né? Aumenta a nossa propulsão. O pé de pato ele é capaz de corrigir alguns erros que o aluno comete. Então, é capaz de educar a fazer uma pernada certa, por exemplo, além de fortalecer o movimento. Então, eu sou extremamente adepto a usar os materiais quanto necessário. É óbvio que a gente tem que saber também, né? Às vezes não é todas as pessoas que podem usar um certo tipo de material. Como exemplo, o palmar, paraquedas. A gente deve tomar cuidado também na aplicação desse material. Mas eu uso muito. Todo treino, pelo menos, eu mando, né? Peço para os alunos deixarem ali todos os materiais disponíveis. O palmar, pé de pato, paraquedas, snorkel sempre que possível. Então, eu aproveito bem esse uso dos materiais. O que a gente não pode é o uso excessivo, né? Que pode acarretar em alguns certos vícios aí, ou alguns certos, algumas certas dependências. Mas sempre que dá, eu uso, sim. É que não dá pra gente fazer um treino inteiro com pé de pato, por exemplo, né? Uhum. Eu gosto bastante de usar material. Eu uso e abuso de material também, principalmente do pé de pato aí. Eu tô nessa aí, ó. O Plínio tá perguntando o seguinte, ó. Jota, muita gente. Tô aí? Tô online? Tá, tô escutando o seu áudio. Tá escutando? Então, ó, Jota, muita gente. O Plínio pergunta aqui, ó, Jota, muita gente já defende que não se deve mais fazer o movimento de S, que é aquela braçada sinuosa na parte submersa do nado crawl. O que você acha? Cara, por mais que alguns estudos defendam que essa parte em S, né, é denominada aí das varreduras. Então, quando a gente entra na água, tem uma certa varredura para o lado, depois tem a varredura para o meio, e isso caracteriza esse movimento de S. Mas eu concordo com o Plínio que não deve se ensinar o S, porque esse movimento de varreduras, ele acaba sendo independente, assim, a pessoa faz sem pensar, ela vai fazendo porque o nado exige isso. Se a pessoa pensar que ela deve fazer o S, aí ela vai começar a fazer a braçada assim, ela vai entrar, ela vai obrigar o braço dela para o lado, e depois ela vai obrigar o braço dela a vir para frente, e isso pode acarretar em diversos outros erros, como, por exemplo, o desalinhamento do nado. Então, sempre quando eu vou ensinar alguém a nadar, e eu sempre oriento as pessoas a fazerem, é uma braçada puxando um pouco mais reta. Eu falo assim, segue uma linha reta
e naturalmente você vai fazendo essas varreduras aí para o lado, conforme você for criando essa sensibilidade. Legal. Sobre educativo, o Jota, como é que você distribui os educativos nos treinos, cara? Tá. Então, vai depender da proposta do treinamento, né? Mas, de uma forma geral, eu coloco os educativos logo depois do aquecimento ou antes de uma série de estímulo, assim, de velocidade, a hora que deixa o aluno um pouco mais pronto aí para realizar, e geralmente antes de uma série principal, para que ele consiga realmente reproduzir o educativo que ele fez na hora da série principal. Então, associar, né? Tentar associar. E sempre que eu faço algum educativo, eu tento colocar ele associado com um nado mais técnico no final. Como, por exemplo, 25 educativo e 25 nadando. E uma coisa, aproveitando que o Thiago Peixe está aí, cara, eu achei fenomenal, porque antes eu tinha a ideia de que educativo só poderia ser trabalhado no começo do treino. E ele mostrou que pode ser trabalhado no final do treino com o objetivo de consolidar esse movimento também. Eu nunca trabalhei no final do treino, nunca, confesso que eu nunca trabalhei, mas depois que ele falou isso, eu achei interessante, e pode ser que seja uma saída também para as pessoas que querem consolidar, com o objetivo de aprender no começo e com o objetivo de consolidar no final. Legal, ó, tem uma pergunta do Wellington Casimiro aqui. Olá, boa noite. No nada que você dar para aquele aluno que nada parecendo uma minhoca, aquele quadril solto? Pô, nado minhoca, cara, se a gente pensar no nado costas, pode ser o mesmo erro do nado de crawl, né? Que é a braçada cruzando lá em cima, né? Que é aquele erro que eu te falei. Então, se a pessoa cruza a braçada aqui, ela vai compensar de outra forma, jogando o quadril dela para o lado. E se o quadril tá mole, se a região do core tá mole, também tem que fortalecer aí, para tentar deixar ela um pouco mais ativa. Lembrando que ativa é diferente de você forçar, né? Você não precisa ficar forçando o core, mas o core deve estar bem trabalhado para ele se manter ativo em cima da água. E educativo para isso, treinar o seu core é uma espécie de educativo, e aquele que eu te falei, pode fazer braçada unilateral no nado costas, tentando manter o alinhamento do nado, evitar de cruzar lá em cima, utilizar algum colega aí para ele determinar uma região para você não ultrapassar. Muito bom. Ó, Henrique Fantini, o Jota, fala o seguinte: em um treino de resistência de membros superiores, o que você acha do uso de mais de um material no exercício? Por exemplo, palmar e paraquedas, aquele cita como exemplo, ou outros. Puta, eu acho animal, cara, animal. Paraquedas e palmar é uma combinação perfeita aí para ganho de força, força e resistência específica na natação. E sempre que eu usar paraquedas, eu vou tentar associar ele com algum material, seja com pé de pato ou palmar. Raramente eu uso o paraquedas sozinho, né? Sempre usando. E o paraquedas é legal que a gente tem algumas cargas diferentes, né? Então a gente não tem um tipo de paraquedas só. A gente tem um paraquedas menor, a gente tem um paraquedas médio e um geralmente maiorzão para fazer uma série de mais força e de mais velocidade. Então, eu acho animal. Essa combinação é perfeita para o ganho de força específica. Cara, eu odeio. Quando eu chego no treino, tem paraquedas, eu falo, não acredito que. Mas é brincadeira, é brincadeira. É uma relação de amor e ódio paraquedas, né, cara? Nossa! Tem gente que ama, tem gente que odeia. Tem outra pergunta da Luciana Yu. No nado de peito, se o atleta não fecha as mãos na finalização, como fazer para educá-lo? Eu preciso entender aonde que ela quis dizer a finalização, né? Se é ou na entrega da braçada aqui, ou se ela está falando da finalização da braçada aqui antes de entregar. Mas eu acredito que se a gente se tratar da finalização aqui, a hora que entrega na frente, se o atleta não consegue fechar os braços, ele tem que simplesmente imaginar e alinhar com o corpo. Então, quanto mais firme ele entregar, é por isso que eu dei aquele objetivo, aquela dica de fazer movimentos firmes. A gente tenta fazer um movimento bem firme, entregar lá na frente, fazendo força para esticar, naturalmente o nosso braço vai ficar esticado. Se a gente entregar ele de qualquer jeito mole aqui, ele não vai esticar. Mas se tratando de educativo também, a gente Beleza, e agora vamos
Manda bala, manda bala. Não, pode falar, pode completar. Tá, educativo Quer completar? para abraçada, eu gosto de fazer também educativos unilaterais que você consegue realizar e olhar para o seu nado, olhar para a sua abraçada, como que ela está sendo reproduzida. E também para o nado de peito, é interessante a pessoa fazer fora da água para também conseguir enxergar tudo que ela está fazendo. Então, não significa que ela consiga transferir imediatamente para a água, mas para memorizar, às vezes, um movimento legal, é que ela faça fora da água e consiga fazer essa esticada aí do braço. Legal, ó. Vamos, Danilo Corriere, ele fala se você utiliza a multinatação nos seus treinos, que hora usar? Ah, legal. Eu utilizo, raramente eu utilizo, vou ser bem sincero, mas quando o aluno está com algum problema, alguma dificuldade em relação a equilibrar os nados, assim como, por exemplo, dificuldade em assimilar o equilíbrio de algum nado de outro, eu costumo a usar esses educativos que são mais de coordenação, né? Você mistura um nado com o outro, você mistura, às vezes, um braço de peito com uma pernada de borboleta, para conseguir fazer o aluno treinar essa coordenação do aluno dentro da água, né? Muito bom. Vou fazer mais uma aqui da turma, aí vamos voltar aqui para a nossa situação agora da quarentena. Mas o Tiago Dias, ele falou se você poderia indicar algum educativo para borboleta e crawl. Não, na verdade, tem vários, né? Tem vários. É que o educativo, é importante a gente ressaltar também que o educativo, ele só vai ser útil, essa ferramenta educativa só vai ser útil para algum erro específico que você tenha. Então, o mesmo erro que você pode ter não pode ser o meu, e às vezes se eu fizer um educativo que é para você, não vai servir nada para mim, né? Então, realmente, a gente precisa ver qual que é a sua dificuldade, o que você precisa melhorar para poder direcionar o melhor educativo para você. Esses que eu falei aqui são alguns erros comuns, mas não significa também que todas as pessoas vão ter e que realmente os erros só vão ser esses, né? Então, é difícil, assim, pegar e indicar algum educativo, mas tem alguns que eu gosto muito de utilizar, que é como, por exemplo, só treinar o quadril na borboleta, que é treinar o borboleta unilateral, que é treinar o borboleta com paraquedas também, para ganhar um pouquinho de força. Beleza, indo agora para os nossos, para a atualidade, eu queria que você desse umas dicas para os nadadores nessa época de quarentena, cara. Falar um pouco aí desses treinos, ou da época de quarentena. Cara, é difícil, hein? Porque se a gente pegar para pensar, a natação foi a que mais sofreu, né, com a quarentena, porque tiraram a nossa piscina, né, cara? Tiraram, cara, tiraram. Ó, uma dica que eu dou para os nadadores é a gente pode tentar usar essa quarentena para poder focar em algumas coisas que antes a gente não dava tanta importância. Como, por exemplo, aí, tipo, já que a gente não pode nadar, a gente pode fortalecer o nosso ombro, a gente pode fortalecer o nosso core, que às vezes era uma coisa um pouco mais chata de fazer, que a gente não dava tanta importância. Enfim, fortalecer aqueles pontos que eram nossos pontos fracos, né, que a gente pode fazer uma maneira fora da água, possa contribuir dentro da água. Sinceramente, eu não acredito também naquelas simulações de nado que as pessoas tentam fazer fora da água e tal, porque tem muita pouca transferência depois para o meio líquido. Mas a gente pode treinar de uma certa forma o nosso corpo num geral, para ganhar algumas capacidades físicas, para tentar depois voltar de uma forma mais fácil para a água. Legal, a gente divulgou aí bastante trabalho com o extensor, o Fabrício gravou um vídeo, tem uma videoaula lá nas aulas da metodologia do Fabrício trabalhando o braço de crawl. Eu acho que também é uma sugestão, né? Não que vá transferir como você falou, mas mantém ali a atividade, né? Exatamente. Só de manter a atividade, manter a musculatura específica da natação ativa também ajuda legal. Legal, mas a gente da natação mesmo sofreu aí com a quarentena, né? Porque as piscinas estavam fechadas. Acho que a turma não está vendo a hora das piscinas reabrirem, né? Mas tá chegando a hora aí de reabrir.
Legal, o Jota, o Robson aí, Robson, falou, valeu, Almir, o Jota bem simplista, ajudou muito, obrigado. Então, o Robson não perde um aí das nossas lives, dos nossos webinars. E, Jota, aí, palavras finais, cara, muito bom aí, suas orientações, cara, palavras finais para você aí. Cara, eu queria agradecer aí o pessoal que acompanhou até o final, acompanhou sempre, que participou. Agradecer você também, Almir, que me ajudou bastante aí, ajudou a disseminar e está ajudando a disseminar a natação pelo Brasil todo. A metodologia Gustavo Borges está fazendo um trabalho excelente, cara, em capacitar os professores e os atletas aí nessa quarentena. Vocês tiveram uma sacada muito rápida, assim, e boa, né, para compartilhar com a galera. E muito obrigado. Para quem quiser aí me procurar depois, o contato está aparecendo aí na tela. E é só mandar que a gente ajuda. Tamo aí. E segue o Nada Melhor, né? A galera aí, ó. Segue lá que é muito bom. É isso lá. Aí. Então, legal, cara. Obrigado, Jota. Obrigado, turma. Todo mundo que acompanhou a gente aí. Grande abraço a todos aí, né? Bom descanso. Até a próxima aí. Grande abraço, galera. Valeu. Obrigado, gente.